Estou perdido profissionalmente. Essa é uma das frases que eu mais escuto e na verdade ela é um pouco desconfortável. Você não está perdido, você só não aprendeu a escolher. E isso muda completamente o jogo. A maioria das pessoas, elas não escolhem a vida profissional que elas querem ter. Na verdade, elas só abraçam aquilo que já aparece. Surge uma oportunidade, foi. Precisa de dinheiro, aceitou. Alguém indicou, entrou no trabalho. Aí depois de um tempo, ou até alguns anos, daí vem a sensação. Eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida. Mas olha como é que funciona o padrão. Você nunca construiu o seu próprio caminho, você sempre foi levado às condições. E aí, enquanto tu vai vivendo assim, a ansiedade continua a crescer, porque no final das contas, tu só aceitou aquilo que te ofereceram e não construiu o teu próprio caminho. E aí percebe que tá vivendo uma vida sem uma direção clara. O problema não é falta de opção, o problema é falta de critério sobre isso. Ninguém te ajudou a responder algumas perguntas básicas sobre a vida. O que vale mais a pena construir na vida? O que tem sentido para mim como ser humano? O que estou disposto a sustentar ao longo do tempo, ao longo da minha vida? Sem isso, qualquer caminho parece válido. E ao mesmo tempo, nenhum parece certo. Quem não tem critério sobre isso vive reagindo. E quem tem critério começa a escolher. Bom, eu também já passei por isso. Lá pelos meus 20 anos de idade, eu não entendia a direção da minha vida. Eu não tinha nenhuma clareza de sentido, nenhuma evolução humana, nada. Era só uma confusão, na verdade. O que mudou, na verdade, foi que eu entendi uma coisa simples, agora, depois de mais velho. Eu preciso usar, na verdade, as minhas próprias virtudes para resolver os meus problemas. E quando eu comecei a agir nesse sentido, mesmo sem ter nada claro, veio a sensação imediata. Agora parece que eu estou saindo do lugar. E a ação, nesse sentido, ela começa a organizar a mente nessa direção. Então, esquece por um momento essa ideia de eu preciso achar a profissão perfeita. E começa assim: o que você consegue construir que faria até de graça? Não como uma fantasia, mas como uma inclinação real de ação. Porque a vocação, ela não começa no dinheiro. Ela começa naquilo que te move, no que te engaja, no que te faz permanecer fazendo aquilo. O dinheiro vem depois dessa organização e aplicação disso. Mas sem isso, tu tende a ficar pulando de trabalho em trabalho sem saber muito o que fazer. E se você tem a sensação de estar perdido, então faz isso. Para de pensar qual a profissão dá dinheiro. E começa a observar o que tu gosta de construir. Aonde tu se envolve de verdade como pessoa. Quais os problemas que tu naturalmente tenta resolver. E principalmente, para de só ficar pensando sobre isso e começa a fazer alguma coisa nessa direção, mesmo que pequena. Porque o movimento nessa direção é o que vai te dar clareza sobre isso. Então, voltando à questão inicial sobre você estar perdido profissionalmente. Você não está perdido. Você só está tentando decidir sobre a tua vida. E isso tem uma solução. Mas começa com uma decisão simples. Para de viver as oportunidades que acontecem ao redor de ti. Começa a viver nessa direção que tu pensou e decidiu. Porque no final das contas a clareza vem depois da ação. Ela vem então durante o caminho. E se você gostou desse vídeo, então por favor deixa um like, me segue aqui nas redes sociais. Até uma próxima, valeu!